Nós meditamos a respeito do Pai espiritual, que o Senhor é o Espírito, e que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas como nós gozamos desta liberdade? A liberdade é para os filhos de Deus, os que conhecem a verdade. Como nós conheceremos a verdade? Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 a seguir, temos: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Portanto, agora, se temos um pai espiritual, nós temos os filhos espirituais. Os filhos espirituais são chamados no versículo 15 do capítulo 2 de 1 Coríntios de o homem espiritual. Este é aquele que, no versículo 12, recebeu o Espírito que vem de Deus. Você recebeu o Espírito que vem de Deus? É para que você recebeu o Espírito que vem de Deus? É para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não há de dar nada a Deus em troca. Você não precisa pagar nada a Deus, porque o Espírito de Deus te foi dado gratuitamente. Leia 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Portanto, há uma forma de corrupção religiosa. São aqueles que pensam que podem dar a Deus algum dinheiro para que recebam a bênção de Deus. Não há bênção maior do que receber o Espírito de Deus. Os filhos espirituais são aqueles que recebem o Espírito de Deus para conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por isto, no versículo 13, o apóstolo fala que essas palavras não é pela sabedoria humana. Por quê? Porque a sabedoria humana não entende nada do Espírito de Deus. É por não entender nada sobre o Espírito de Deus que muitos locais de reuniões parecem um local de festa. Parecem um local com luzes, com som, com shows. E isto provém do Espírito de Deus ou é do homem? Lugares em que há jogo de luzes, tudo para que a carne seja influenciada, para que a carne receba algo. Mas tudo da carne, e o homem fica impressionado com as coisas que se veem. Quando nós somos ensinados pelo Espírito de Deus,
Nós aprendemos com a mente de Cristo que nós recebemos. E assim não somos mais enganados por vista, porque o Espírito Santo nos ensinou a andar por fé e não por vista. Todos os homens carnais estão apelando para a vista. Muitos lugares de reunião são embelezados para impressionar a vista. Jesus deu a lição. Deus deu a lição. Ele nasceu na manjedoura. Uma manjedoura não vai impressionar nenhuma vista humana. Medite nisto. O Calvário e a cruz não vai impressionar nenhuma vista humana. O falso evangelho e a falsa igreja e o falso ensino vai impressionar pela vista. Portanto, você recebeu o Espírito de Deus para conhecer o que te é dado gratuitamente por Deus, para que você seja um filho espiritual de um pai espiritual, porque Deus é Espírito. Ora, o Senhor é o Espírito. E gratuitamente Jesus nos foi dado. E é misericórdia dele que nós o tenhamos recebido por fé. Veja que a questão toda é no versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, o que o homem natural faz quando toma a Bíblia? Quando toma o nome de Jesus? Ele fabrica uma igreja segundo os seus conceitos. A sua mente. Não a mente de Cristo. É por isto que há divisões. É por isto que há igrejas diferentes. Por quê? Porque são concebidas segundo a mente humana. E ao invés do Espírito falar na igreja, é o homem que fala na igreja. É o homem que comanda a igreja. Veja como termina a instrução de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ser um homem espiritual. Esse é o objetivo do Pai espiritual. Que nós sejamos espirituais e não carnais. Não se deixe enganar. Deus não vai receber nada feito pela carne. A única coisa que Deus preparou para a nossa carne é a cruz de Cristo. Olhe para o Gólgota. O verdadeiro evangelho leva o homem natural para a cruz, para a morte. Esta é a única maneira de Deus nos salvar, por meio de Jesus Cristo na sua morte. E é assim que nós ressuscitamos para ter a mente de Cristo e sermos pessoas espirituais. Essas pessoas espirituais, diz o versículo 15, ela não é julgada por ninguém. Dizer que não é julgada significa que as pessoas não a compreendem, não a entendem em suas próprias mentes, sem a mente de Cristo. Por isto, temos esta graça e oramos a Deus, o Pai espiritual, para que todos os que creem com sinceridade recebam o Espírito que provém de Deus. Para quê? Diz o versículo 12. Para conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Graça sobre graça. Esta é a mensagem do céu. É a verdade e é pelo Espírito Santo. Que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito seja com todos que sinceramente amam o Senhor Jesus. Os filhos espirituais de um Deus que é Espírito. Amém.